Olá! O Brasil e o mundo acompanharam durante 9 meses o desdobramento do processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. A votação final, depois de fases de admissibilidade na Câmara e no Senado, aconteceu de 25 a 31 de agosto. Em momento de grande tensão, os senadores aprovaram o impeachment com o placar de 61 votos a favor e 20 contra. Aliás, 20 contrários ao impeachment e 61 a favor. Nenhuma abstenção e nenhuma ausência. No começo da tarde do dia 31 de agosto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a votação final do processo seria em 2 etapas, uma sobre a perda do mandato e a outra sobre a inabilitação dos direitos políticos. O requerimento foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e o resultado surpreendeu a base aliada do governo Temer. 46 votos contrários à perda dos direitos políticos de Dilma e 36 a favor. Esse desdobramento vem gerando muita polêmica e tanto o afastamento quanto as implicações jurídicas e políticas vamos avaliar no programa Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, convidamos Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, vamos começar a partir do discurso de Dilma. Ele foi na medida, faltou mais argumentos? Qual a análise que vocês fazem dessa presença da então presidenta lá no Senado? Vamos começar com você, Túlio. Veja bem, Valdir, eu acho que a peça que ela apresentou, né, como defesa, esse discurso que ela fez na sessão do Senado, eu considero que ela tocou nas questões principais, né? Por um lado, havia a intenção de tentar caracterizar como um golpe, né? Um golpe parlamentar e não um impeachment dentro da normalidade, né? Em função das razões apresentadas para que fosse feito o impeachment, né? As chamadas pedaladas fiscais, que parece aos olhos né, de analistas políticos e da área de direito também como bastante frágil, como algo que foi feito de forma recorrente por governadores, por exemplo, o próprio Anastasia, né, ex-governador de Minas Gerais, que foi o relator do processo, ele fez também as chamadas pedaladas fiscais. Então, de certa forma, se mostrava frágil, né, do ponto de vista, vamos dizer, da peça técnica que levaria ao impeachment. Do ponto de vista político, quer dizer, ela pôde apresentar muito bem a relação, por exemplo, que vários dos senadores tiveram com o próprio governo, né? Vários dos senadores que votaram pelo impeachment fizeram parte da equipe ou do ex-presidente Lula ou dela própria. Então, seriam corresponsáveis pelas ações do governo. Para o bem e para o mal, seriam corresponsáveis. Então, isso ficou muito bem caracterizado também na fala dela. Então, eu penso que foi na medida exata, né? Não foi confrontando, né, com espírito de confrontação, mas com bastante altivez, firmeza e tocando, no meu entendimento, nos pontos principais que caberia a ela tocar naquele momento. E só o fato dela ir até o Senado e fazer a própria defesa, eu acho que caracterizou-se como um momento muito importante. Quer dizer, a presidenta afastada, depois de todo o processo, né, que foi conduzido desde a Câmara, ela tinha a prerrogativa de não comparecer, mas preferiu comparecer e, olho a olho, face a face, encarar aqueles que estavam julgando ela sob argumentos que ao governo e a vários dos analistas, como eu falei, da área do direito e da área da ciência política, são frágeis, né? Então, eu acho que foi um momento muito importante para a defesa dela na ocasião e também para a história, né? Marcos,
Você acredita que essa saída de Dilma foi ainda, na expectativa dela, uma tentativa de salvar um mandato, ou ela já, de certa forma, já tinha uma certeza de qual seria o resultado e teria ido apenas como gesto simbólico para mostrar que não temia, que não devia, que estava disposta a passar essa lição para os parlamentares? Eu entendo, Valdir, que essa sua segunda, né, possibilidade que você colocou é a mais correta. Eu acho que o Brasil todo já sabia, em grande parte, que esse era um jogo de cartas marcadas, né? A presidente também, com as informações que ela tinha e os contatos que ela tem, né, ela também deveria saber. Mas o que isso demonstra também é a altivez dessa mulher. Eu fiquei muito impactado com a coragem que ela demonstrou de enfrentar ali os seus algozes, né? E com muita lucidez, ela passou quase 13 horas ali respondendo um a um, mostrando os acertos de seu governo, mostrando os problemas, né? E, além disso tudo, eu acho que ela mostrou ao país, mesmo que ela não estivesse confrontando os senadores naquele momento, mas ela mostrou ao país o fato do golpe, né? Porque uma pessoa que não cometeu crime, né, não poderia estar sofrendo isso. Os tribunais foram todos unânimes em considerar que ela não havia cometido nenhum crime, né? Bom, então isso fica comprovado ao longo desse processo todo, o que eu acho mais grave nesse processo todo do impedimento da presidente é que nós criamos um momento em que você deixa o Estado de Direito completamente numa fragilidade imensa. Qualquer presidente eleito, né, se tem um Congresso que não gosta do presidente ou não se articula com ele ou é contra as prerrogativas de um presidente que é eleito majoritariamente pelo voto, porque ela teve 54.500.000 votos, né? Então, o povo referendou aquele tipo de política, que era uma continuidade do governo Lula e do próprio governo dela. Então, isso é muito grave. Essa prerrogativa que foi estabelecida agora, ela deixa o Estado de Direito, né, completamente falido, né? Então, existe direito no Brasil quando você elege uma presidente, né, e isso é democrático? Isso não é democrático, isso não faz parte do jogo democrático. Havia dois caminhos, duas formas de se levantar o problema. Uma era a da acusação e a outra da defesa. No final, a acusação ganha, não é? E ganha porque, do ponto de vista da argumentação, foi mais consistente ou isso não estava em jogo? Túlio. Não, como o Marcos colocou, quer dizer, era um jogo de cartas marcadas, né? Não havia... naquelas pessoas que acompanharam razoavelmente bem o processo, quer dizer, não precisa ser especialista, não precisa estar acompanhando passo a passo, mas quem acompanhou relativamente bem o processo sabia que o resultado seria aquele. Era uma crônica de uma morte anunciada. E a morte é da democracia, né? Desse modelo que foi adotado na redemocratização do Brasil, né, a partir de 1985, quer dizer, com a Constituição de 88. Então, na verdade, quem estava ali falando, né, entre os senadores, aqueles que falavam pelo impeachment, sabiam bem que seria aprovado. E aqueles que falavam contra o impeachment sabiam também que o impeachment seria, o impedimento, no final das contas, passaria, né? O posicionamento do Cardoso poderia ser diferente?
Não, creio que não. Nessa perspectiva, considero também que tanto a Janaína Pascoal, né, com o tipo de comportamento que ela teve, de atuação que ela teve, não, que ela tem, né, que parece que é recorrente a forma dela atuar, quer dizer, ela atuando de uma forma ou de outra, estava ganho o impeachment, né? Que aqueles que defendiam o impeachment seriam vitoriosos. E independente do papel que o Cardoso cumprisse, também. Né? Penso que não faltou nada. Do ponto de vista jurídico, ele embora não seja um especialista da área, mas pelo que a gente acompanha, ele trouxe todas as questões que poderiam ser trazidas. Quer dizer, não pode ser creditado nem 0,000% da aprovação do impeachment a um deslize ou algo que faltou na defesa da presidenta Dilma. Nem ao discurso dela, né? Também acho que não faltou nada. Né? A defesa dos programas sociais, por exemplo, foi um dos pontos que ela defendeu com bastante efetividade. Mas aquilo resultaria em algo, se ela tivesse omitido, por exemplo, a defesa intransigente dos programas sociais? Não, também não. Então, eu acho que, na verdade, era um ritual, né, que deu ou que daria um verniz ao processo, assim como a gente teve durante a ditadura militar. Né? Se a gente pensar que durante a ditadura militar se fechou o Congresso quando era conveniente, mas se constituíram 2 partidos políticos. O Congresso funcionou, embora controlado, mas funcionou. Os generais não ficaram como Pinochet, que permaneceu durante toda a ditadura no Chile. A cada 4 anos ou 5 anos, como ocorreu, porque houve mudança, um general assumia no lugar de outro. Quer dizer, isso dava um verniz, né, uma tentativa de passar um verniz, mostrando que o país não vivia exatamente num estado de exceção. O mesmo a gente pode falar hoje. É a ideia de que vamos cumprir todo o ritual, porque vamos dar satisfação e mostrar que tudo foi feito no âmbito do respeito às instituições. Marcos, tomando tudo isso como argumento, como instrumento jurídico, a ex-presidenta Dilma, ela recorre. E o que se espera do TSF diante de uma questão como essa? No momento em que se provar que o impeachment foi uma farsa, né? Ele foi totalmente burlado para... Era a palavra que eu iria utilizar. Burlado para farsa. Derrubar uma presidente. Se isso se comprova, o que nós poderemos esperar nesse momento do Supremo? Olha, essa sua pergunta, ela é uma pergunta que exige eu creio que uma resposta também dura. Esse processo todo, para mim, me pareceu um processo farsesco. Isso é uma grande farsa que foi estabelecida. Quer dizer, não é só um golpe, a meu juízo, congressual, parlamentar, é um golpe midiático. Não é? Há anos que a Rede Globo vem minando esse governo, não é? Mas também o Supremo Tribunal Federal, para minha tristeza, ele se demonstrou como um tribunal muito pequeno para a figura que ele exerce no imaginário da população brasileira, porque o Supremo tinha em suas mãos elementos, argumentos inúmeros, não é? Provas, não é? Filmes, gravações contra grande parte daquele Senado e daqueles deputados que impediram, que votaram inicialmente pelo impeachment. Quer dizer, a presidente, ela começa a ser ameaçada pelo Eduardo Cunha, então presidente da Câmara Federal, quando ela demite uma pessoa em Furnas. Não sei se vocês assistiram, um filme que passa na internet, que passa no YouTube, um filme sobre o escândalo de Furnas, que envolve diretamente toda a família Aécio, que envolve o governador de Minas, esse que foi o relator do processo no Senado. Não é? Tem coisas chega ao nível do escárnio, ao meu juízo. Por exemplo, agora há pouco, acho que foi ontem, que votaram, né,
a possibilidade da pedalada fiscal do governo Temer. Quer dizer, tudo aquilo, aquela armação que fizeram, divulgando, né, nacionalmente, todo dia, em todos os jornais brasileiros, em todas as redes de televisão, né, que a presidente tinha cometido crime, o próprio, como o Túlio tinha falado, o próprio principal, né, relator no Senado, tinha praticado inúmeras vezes as chamadas pedaladas fiscais, e agora eles autorizam o presidente Temer em reproduzir esse processo. Então, veja, o Supremo, infelizmente, ele não foi uma alta corte. Eu acho que o Supremo foi uma baixa corte, e esse processo, agora ele está cativo nisso. O trabalho do Supremo não terminou, não é? Exatamente. A partir dessa reflexão que é feita aqui, esse trabalho deve continuar. Então, como será daqui para frente? A gente segura um pouquinho aqui os nossos convidados durante o intervalo e, na volta, o Túlio começa dando essa resposta para a gente. Então, a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema repercussão do impeachment. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. E então, Túlio, agora como que o Supremo deve decidir um processo que é encabeçado pela presidenta Dilma Rousseff, pedindo a anulação do seu impeachment? Bom, eu penso que, assim como a gente tem tentado caracterizar como um jogo de cartas marcadas, quer dizer, esse jogo talvez não tenha se encerrado, né? À medida que recorreu ao Supremo Tribunal Federal pela anulação do processo, e que teria algumas razões, né? Enfim, o próprio presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, chamou durante aquelas tantas horas de julgamento a atenção de que ali os senadores estavam atuando como juízes, né? Portanto, teriam que se comportar como tal, teriam que analisar as defesas de uma e outra posição. E a gente sabe que no direito não se antecipa o seu voto, sua posição, mas se sabia de antemão, né, quantos senadores, por exemplo, já tinham uma posição definida com relação ao impeachment, declaradamente, quantos estavam indecisos e quantos seriam contra o impeachment. Então, só isso talvez desse razão, né, para anulação do julgamento ou questionamentos diversos. Mas, dando continuidade a esse jogo de cartas marcadas, eu penso que o Supremo Tribunal Federal já perdeu o timing, né? Se ele tivesse que intervir no processo e tomar um posicionamento com relação a todo esse processo iniciado desde a admissibilidade do impeachment pela Câmara, ele já o teria feito, né? Ao não fazê-lo, naquele momento que parecia ser mais propício ou mais pertinente, inclusive quando se tinha uma situação em que havia uma presidenta afastada, né, temporariamente, e um presidente interino, imaginar que agora, quando Michel Temer assume com todos os poderes, de fato e de direito, a presidência da República, e Dilma Rousseff é afastada também de fato e de direito, o Supremo vai se posicionar com uma posição que ele não adotou até agora. Quer dizer, na verdade, tem que recorrer, porque faz parte do processo, né, brasileiro, há essa possibilidade de recorrer, mas, enfim, o resultado está garantido, né? O Supremo não vai alterar a decisão do Senado Federal. Tem um outro ponto ainda para ser analisado, que é a questão da inadmissibilidade, né? Isso gerou muita polêmica também durante o processo da votação do impeachment, que foi o fatiamento, que foi o permitir que a eleição se desse com 2 votações. E o resultado ele muda de uma forma bem acentuada. O que é que acontece, ou o que aconteceu para se chegar àquele momento? Isso também já vinha sendo programado, já
articulado nas bases, né? Tem pessoas que dizem não, que aquilo ali já tinha sido feito, tinha sido negociado entre Renan, entre o PT. Outras pessoas acham que não, foi uma coisa que se decidiu na hora. O que aconteceu? Foi para beneficiar quem? A minha impressão sobre esse fato é que a própria certeza dos que julgaram a presidente e que foram implacáveis com ela, sabiam que ela não tinha cometido crime, né, deu aquela expressão de voto bastante, 36 votos, né, para que ela não perdesse os seus direitos políticos. É como se dissesse, foi demais. Né? Foi uma dor na consciência? O primeiro impacto já foi muito grande. E parece que esse fatiamento do processo eleitoral não estava arrumado. Né? A minha impressão, porque muitos parlamentares oposicionistas a Dilma, eles ficaram perplexos quando da decisão de fazer as duas votações. Essa é a minha impressão. Quer dizer, aquilo foi uma farsa, a primeira farsa do impeachment, essa estava resolvida, essa segunda não. E aí ela tem um resultado bastante mais expressivo a favor da manutenção dos direitos políticos da presidente. Tanto é que eles agora já estão no Supremo Tribunal Federal. Recorrendo, né? Também. Recorrendo para que seja anulado essa segunda votação e que a primeira também inclua a perda do mandato político. Tem um papel ali que merece um destaque, que é o papel de Renan Calheiros, que, de repente, ele pode ter puxado muitos votos. E aquela frase dele é uma frase também que marcou muito, né? Aquele momento, quando ele diz, não podemos ser maus, não podemos ser desumanos. É muito simbólico isso, né? O que é que Renan quis dizer com aquilo? Que ele é bonzinho? Marcos. Bom, seguramente Renan Calheiros é um político... É jogo de cena, né, Marcos? Exatamente. É jogo de cena. Ele seria uma síntese do que é o próprio PMDB? Mas eu assisti alguns, mesmo senadores favoráveis a Dilma, fazendo uma argumentação. Por exemplo, o ex-governador do Acre, né? Tião, né? Tião Viana, ele fazendo uma argumentação de que se o Senado tomasse a decisão de cassar os direitos políticos da presidente, eles agravariam ainda mais a ira santa, digamos, a ira das ruas, e que dividiriam ainda mais o país, porque nós estamos, ainda ontem em São Paulo, com aquela manifestação espetacular, mais de 100 mil pessoas na rua. Não? Eu quero que a gente dedique realmente uma boa parte desse programa. Eu queria só fechar isso aqui com o Túlio, né? Acho que você quis falar quando eu perguntei se Renan seria essa síntese do PMDB, para a gente entrar nessa questão do que é o país a depois desse momento. A síntese do PMDB, para mim, hoje, pode, se você quiser, é Eduardo Cunha, não é Renan. Eu acho que talvez esteja bem representado pela tríade, né? Temer, Renan e o Eduardo Cunha. O que é que difere o Cunha do Renan? Eu não teria tanta certeza quanto o Marcos. Quer dizer, eu acho que os dois representam muito bem o que é o PMDB. Quer dizer, eu não sei em que nível eu colocaria, eu acho que de forma... no mesmo nível. Né? Tanto o Temer como o Cunha representam muito bem. É importante que a gente lembre que Michel Temer, que o Renan Calheiros já foi presidente do Senado, né, que se envolveu com um caso em que extraconjugal e quem pagava as despesas da amante dele, da companheira dele fora do casamento, era uma empresa, né, uma empresa privada que pagava as contas dela. Isso ficou caracterizado e ele abriu mão da presidência do Senado para não ser cassado naquela ocasião. E ele é um dos que tem mais processos contra na própria Lava Jato,
né? Se eu não estou enganado, ele tem 7 processos contra ele na Lava Jato. Portanto, o Renan Calheiros, ele estaria no nível do Eduardo Cunha, né? A questão talvez o Renan faça um jogo hoje, né, mais abrangente, né? Ele, até a última instância, se mostrava reticente com relação à admissibilidade, em primeiro lugar, do impeachment no Senado, depois na aprovação, tentando demonstrar que tinha alguma relação com Dilma, querendo preservar alguma coisa, e ele só assumiu a posição dele quando ele tinha certeza absoluta para onde o vento estava soprando, né? O Eduardo Cunha parece que não está preocupado para que lado o vento sopre, né? A posição dele é aquela posição que parece deter muitas informações e chantagear, faz um jogo, talvez, com relação aos seus correligionários, um jogo mais sujo do que o Renan é capaz de fazer. Embora Renan esteja tão comprometido com a corrupção no país quanto o próprio Eduardo Cunha. Então vamos falar um pouco sobre o futuro do país e, se sobra tempo, a gente fala sobre o futuro do Eduardo Cunha. O futuro do país pode ser, como dizia... Talvez seja mais importante agora. Como dizia Milo Fernandes, o futuro do país pode ser um grande passado, né? Um passado... Exatamente. Pois é, e que futuro é esse? Ou melhor, que presente é esse, né, do nosso país com o presidente Michel Temer? E aí a gente pôde ver uma grande onda já de repercussão a essa entrada dele no poder, né, no exercício da presidência. E essa onda que vem se formando no Brasil e que não está recebendo uma visibilidade midiática como receberam as manifestações pró-Dilma, né? Ontem a gente teve São Paulo, várias outras cidades. Enfim, qual a percepção de vocês sobre esse momento, o momento pós-posse? Olha, no meu entender, o momento é muito ruim para o país, né? A imagem do país internacional, ela é péssima, né? Vários jornais já internacionais importantes, né? Por todo mundo já considerou que o Brasil teve um impeachment, né? Do ponto de vista mais próximo, né, a própria internacionalidade do Mercosul, da Unasul, isso também ficou muito constatado. Quer dizer, alguns presidentes ainda não aceitaram o Brasil, esse novo governo, o governo do Chile, o governo do Equador, o governo do Uruguai, o governo da Venezuela. Então, não aceitaram, mas podem chegar a aceitar plenamente, ou o senhor acredita que durante esse período todo haverá essa insegurança, essa instabilidade? É difícil. Eu acho que aí tem porque imediatamente a diplomacia ela reage também com o fluxo dos acontecimentos. Por exemplo, se agora se instala uma repressão muito forte, como a polícia, inclusive, tem dado essas demonstrações, quer dizer, jornalistas que ficam cegos e que ainda são culpados porque estão trazendo a notícia para a opinião pública. Quer dizer, isso revela um certo fascismo que graça um pouco nesses momentos. Porque ninguém parte para uma aventura, nenhum grupo, por mais forte que seja, parte para uma aventura de um golpe, né, achando que vai perder o poder amanhã ou depois. E na instauração desse poder, ele precisa, né, para se manter, usar de mão dura. Eu estou falando do ponto de vista mais da política, digamos, do imediato, do cotidiano, mas tem coisas muito graves que vêm por aí, né? Por exemplo, a própria televisão, né, a televisão pública, o que já sofreu de intervenção, né, um processo que tinha uma lisura, onde, né, se escolhia o presidente e ele tinha um mandato na TV Brasil, isso não foi desrespeitado. Como está se falando, já se cortou recursos de Bolsa Família, já se cortou recursos de Minha Casa Minha Vida, né? Já se fala de 45%, a Universidade Brasileira está atônita, aguardando com muita preocupação o que se fala hoje de 45% do orçamento das universidades públicas,
que era onde esse governo da Dilma vinha fazendo uma política muito acertada e com muito interesse da opinião pública. Eu tenho professores que oriento doutorandos que estão terminando e que antes eles tinham uma perspectiva de carreira, de fazer concurso público. E já se fala que esses concursos públicos vão ficar cada vez mais difíceis, né? Então, é uma gente altamente qualificada e que não encontra, né, caminho e que, reforçando o que esse governo veio para fazer, reforçando a iniciativa privada e o capital internacional. Esses são os dois alvos principais desse golpe, quer dizer, de uma articulação dos interesses do grande capital nacional articulado com o capital internacional para fazer um retorno às políticas neoliberais com muita ênfase. Então, isso é assustador, né? Ok, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a repercussão do impeachment. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema repercussão do impeachment. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Túlio, o governo Temer, né, toda a sua base, acabou entrando para essa governança com o discurso de que buscaria uma estabilidade social e econômica no país. Mas os sinais que estão sendo dados, sendo lançados, é de que vai haver muito aperto, muito arroxo, que a classe trabalhadora ela vai ter que pagar caro essa conta. São medidas impopulares. Essa estabilidade, ela não estaria no contrafluxo dessas medidas? Seria contraditório, né? Sim. Até que ponto vai trazer estabilidade para o país, tranquilidade, quando você tem uma política tão agressiva de corte liberal, né, ou neoliberal. Quer dizer, sem dúvida, Valdir, esse é o cenário que se coloca, né? Quando a gente vê as notícias, por exemplo, de parlamentares que estão envolvidos nas eleições municipais, defendendo, isso está em todos os portais, grandes portais da mídia nacional, defendendo que não se faça a reforma da Previdência antes das eleições municipais, que se deixe para depois, é porque você imagina que talvez a reforma da Previdência seja mais draconiana do que o que já se desenha, uma ampliação, mais uma vez, né, do horizonte para a aposentadoria. Isso já ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, já afetou os trabalhadores de um modo geral e agora uma tentativa de ampliação ainda maior. Quer dizer, a expectativa é que isso tenha uma repercussão grande, porque senão não estavam preocupados com relação à eleição municipal, né, e essa medida. Já foi anunciado também que no dia 13 de setembro, as primeiras concessões com relação a um programa de privatização, essas concessões serão anunciadas. Quer dizer, se a gente lembra de campanhas eleitorais, sempre que se falava o PSDB é um partido privatista, né, se tem essa posição, se considerava que era um terrorismo que era feito na campanha eleitoral. No entanto, essa é uma das primeiras medidas. E a gente não pode pensar que as medidas adotadas pelo governo Temer são medidas exclusivas de um plano de governo do PMDB, né? Na verdade, é uma coalizão onde você tem pelo menos três grandes forças, né? O PMDB, o PSDB e o DEM. Quer dizer, chamar o DEM até de uma grande força no sentido figurativo. Quer dizer, é um componente importante, porque eleitoralmente a gente sabe que o DEM estava a vias de extinção, né? No entanto, tem inclusive o presidente da Câmara agora, né? Mas tem uma bancada muito pequena, tem 2 prefeituras de capitais apenas, tem dificuldades eleitorais e, portanto, política no cenário do país, né? Então, é esse o quadro que se coloca, né? São medidas que são medidas duras,
que virão, né? Com relação à Petrobras, por exemplo, já se vendeu, né, 66% de um campo de prospecção de petróleo importante do país. Isso foi feito, inclusive, antes da votação no Senado. Não é à toa que José Serra foi para o Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, porque tinha um papel importante a cumprir com relação às questões que o Marco já colocou, né, uma política agressiva em relação ao Mercosul, a Unasul, quer dizer, de certa forma, desmontando algo que foi montado com parceiros, não foi uma ideia exclusiva de Lula, nem de Dilma, não foi a invenção do Brasil, foi uma necessidade de países localizados no hemisfério sul que precisavam fazer frente à ameaça, primeiro, da NAFTA, né, do mercado comum que se queria estabelecer aqui com a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, mostra que a questão não se resume ao interior do país, ou ao Brasil só, mas é uma política internacional que tem interesses enormes. Então, se muda desde essa relação internacional, né, uma política mais de subserviência ao norte e de menos relações horizontais aqui no hemisfério sul, até direitos sociais consagrados até na CLT, que é dos anos 40. Né? Eu queria tomar, inclusive, essa questão da cooperação internacional. A gente lê tanta coisa, são tantas fontes na internet, por exemplo, né, que você fica, às vezes, até em dúvida de onde que está a verdade dos fatos. Mas a respeito dessa ida de Temer para a China, eu li algo que dizia que os chineses ficaram meio incomodados quando perceberam que, numa fala de José Serra, se dava a entender que haveria um interesse maior por uma aproximação com a União Europeia e com os Estados Unidos e menos com os BRICS. Sim. Então você tem os BRICS, que já são fortes se a gente comparar, por exemplo, a Unasul, se a gente comparar, por exemplo, ao bloco de países aqui da América do Sul. Então, que política internacional é essa? Para que lado vai tender o nosso país? Nós seremos realmente aliados, amigos dos Estados Unidos e da União Europeia, e os outros vão padecer dessa carência, dessa ausência? E tem mais um outro ponto, né, que seria talvez interessante a gente trazer, que é a questão da África. Quer dizer, houve toda uma política de aproximação com o continente africano. Hoje você tem a África do Sul, que está no BRICS, tá no BRICS, mas existe mais uma infinidade de países africanos que me parece que ficam descartados dentro dessa linha. Olha, o meu entender com essa questão, Valdir, é que o mundo, ele, depois dos anos 1980, entrou numa fase de aprofundamento da internacionalização, que a gente chama de globalização, tem várias teorias sobre isso de autores americanos, né? Interdependência complexa, coisas que... Mas, de fato, a grande questão hoje internacional é que há uma disputa que já não é mais uma disputa velada, é uma disputa muito objetiva entre a próxima hegemonia mundial. E essa hegemonia, ela estaria sendo disputada entre os Estados Unidos e a China, né? A China, que hoje é a segunda potência mundial, e a China, ela, ao fazer a sua ascensão, mesmo que ela não quisesse, ela era forçada a fazer uma ampliação da sua diplomacia. Hoje a gente discute muito a entrada da China na América Latina. A China está desde o projeto do canal da Guatemala, né, é uma obra faraônica, né, mas também investimentos pesados na Venezuela, no Equador, que também tem petróleo, no Chile, não é? Inclusive e com o Brasil também. Não é? Então, isso tudo gerou um incômodo muito grande. Já há 5 anos que a China é o principal parceiro econômico do Brasil. Então, essa articulação que se deu a partir dos BRICS foi uma articulação sul-sul,
não é? Isso, por exemplo, no caso da diplomacia brasileira, não exigia que o Brasil, por exemplo, tivesse menos negócio com os Estados Unidos, nada disso, mas que o Brasil fazia um caminho também pedindo maior inserção, todos eles pedindo maior inserção na ONU, pedindo maior inserção nos fóruns internacionais. A discussão de Lula sobre a pobreza internacional, levar a pobreza, né, que ele combate no Brasil com muita força para uma questão internacional, tudo isso incomodou os Estados Unidos, essa ascensão da China. Não é por nada que esse processo do Pacífico, da Aliança do Pacífico, foi uma resposta que os Estados Unidos encontrou para fortalecer seus aliados aqui, a Colômbia, o Paraguai, do qual esse golpe, o golpe anterior, que tem muita coisa guardada das proporções com o Brasil, não é? E com a Argentina. Muita pressão sobre a Argentina e o processo eleitoral na Argentina mudou, pelo menos eles fizeram uma mudança para a direita, mas pela via democrática, o que não foi o nosso caso. E imediatamente Obama vai à Argentina e negociam duas bases militares, uma em Ushuaia, no sul, e outra entre os três países, na fronteira dos três países. Quer dizer, ao lado do Mercosul, existe um processo de Unasul que foi costurado, que foi construído com muito esforço. Pela primeira vez na história da América Latina, na América do Sul, os países começam a discutir um sistema de defesa próprio. Nada disso interessa aos Estados Unidos. Né? Então, só para concluir, isso é uma política mais extensa. Esse jogo que o Brasil entrou, né? O Brasil é um grande país fornecedor de petróleo, né? Tem muito petróleo aqui, tem muita água, tem muita terra, e o Brasil é cobiçado pelas multinacionais. Certo, professor, nosso tempo realmente está chegando ao final. A produção falou 1 minuto ou 3 minutos? 1 minuto, então só temos 1 minuto. Túlio, tem uma pergunta que você ia precisar de uns 5 para responder. Mas vamos ver se a gente responde bem rapidinho. Qual é o lugar do Brasil, desse Brasil agora, com Temer, nesse cenário das corporações, né, de países, nesses blocos de países? Numa frase, o Brasil perde um protagonismo que vinha construindo ao longo desses últimos 13, 14 anos. Quer dizer, tinha esse protagonismo, podia exercer, né, sem olhar de cima para baixo, olhando de forma igual, né, com iguais, e o Brasil perde esse espaço. Então, o espaço guardado ao Brasil pode ser o da reprodução da política das grandes potências do Norte. Ok, então a gente agradece a sua participação, Túlio Velho Barreto, a sua participação, professor Marcos Costa. Agradecemos também a sua participação, né, vocês que nos acompanharam hoje. O nosso muito obrigado. Até o próximo programa.